Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim contar para vocês algumas dicas de como fazer um bom seminário na faculdade. Lá quando a gente entra no primeiro e segundo semestre, pelo menos no meu curso, eu sempre tive muitos seminários e os seminários que eu apresentava na escola são completamente diferentes dos seminários da faculdade. Então eu tô no meu último semestre da graduação, eu fui aprendendo muitas dicas, muitas observações dos professores, muitas observações dos meus colegas. Então eu fui captando alguns pontos que são bem importantes na construção de uma apresentação. Eu espero muito que esse vídeo possa ser útil. E, gente, eu vou ter que precisar ser chata e pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal. Eu tava olhando as minhas métricas e, assim, a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas aqui no canal. Então eu vou pedir, por favorzinho, que se você gosta do meu conteúdo, se você gosta dos vídeos de farmácia, se inscreva aqui no meu canal, porque com certeza vai me ajudar muito. E também não poderia deixar de dizer que lá no meu Instagram eu tô sorteando 5 resumos de diferentes matérias, digitados, completinhos, e vão ser 5 ganhadores, então se você se interessar tem muita chance de ganhar. Vou deixar aqui a foto oficial e se vocês quiserem participar, sintam-se à vontade, tá bom? Bom, gente, geralmente na escola, pelo menos a minha turma, quando a gente precisava fazer alguma apresentação, a gente montava um slide, ia lá na frente e lia o slide e tava ótimo, era isso aí. Então, na faculdade as coisas são bem diferentes. Acho que o primeiro ponto para se ter uma boa apresentação é a parte visual, são os slides. Eu tenho um vídeo aqui no canal só falando de como eu monto meus slides, o segredo de onde eu consigo uns temas bonitinhos, uns temas diferentes e como geralmente eu monto uma apresentação. Porém, gente, tem alguns tópicos, né, que são bem óbvios, que é sempre utilizar uma fonte adequada. Então eu, pelo menos, nunca uso tamanho menor do que 20 em todo o corpo do texto. Eu acho que eu até comento nesse vídeo dos slides que eu sou sempre a pessoa com 1 milhão de slides para apresentar. Por quê? Geralmente as pessoas acham que se eu falar numa apresentação que eu tenho 50 slides, meu Deus, eu vou demorar 5 horas para apresentar. E não, eu coloco poucas informações, poucos tópicos e vou dividindo cada tópico em um slide, enfim, para não ficar cansativo. E isso, gente, prende muita atenção do professor e de quem está assistindo, porque cada pouquinho a imagem, né, o fundo, enfim, da apresentação muda. Então isso segura a atenção das pessoas, principalmente se tiver esquemas. E esquemas, além de ficar muito bonito visualmente, passa a segurança da apresentação. Por quê? É muito fácil eu precisar, por exemplo, discutir um caso clínico e ter lá as minhas considerações escritas, né, num texto. O provável diagnóstico da paciente X com tal e tal sintoma é tal por conta disso, disso e daquilo. Mas quando eu coloco em esquemas, em figuras, em pontos que vão me ajudar a lembrar na hora da apresentação e que mais ou menos ilustre o que eu tô falando para quem tá assistindo, passa segurança, passa que eu entendi o assunto, passa que eu sei do que eu tô falando. Então é muito importante sempre, sempre, sempre que vocês puderem colocarem imagens ao invés de texto, esquemas, né, quadradinho, flechinha, enfim, do que colocar um bloco lá de texto. Então eu sempre tenho muitos slides e sempre com pouquinhas coisas em cada slide, sabe? Muita figura, muita coisa também, não demais, né? Não algo muito colorido, enfim, que fique muito poluído. Mas é sempre preferível, ao invés de colocar um bloco lá de texto com tudo que você precisa falar e ficar lendo, que é a coisa mais horrível do mundo, e geralmente os professores caem em cima de quem faz isso, pelo menos no meu curso, é muito preferível que você tenha esquemas ou imagens que só ilustrem o que você está falando. E se vocês quiserem saber onde eu encontro esses modelos mais diferentes, mais bonitinhos, tem um vídeo completinho aqui e eu sugiro muito que assistam, porque, sério, muda a vida. Eu nunca vou esquecer do primeiro seminário que eu apresentei na faculdade e eu levei uma observação da professora. E na hora eu fiquei meio chocada, mas eu nunca mais esqueci. Eu acho que eu era a segunda a falar no seminário, era minha colega antes. E, se eu não me engano, eu comecei a apresentação assim: bom, como a colega X comentou, o pipipi, popopó, eu quis pegar um gancho do que ela tinha acabado de falar e continuar a minha frase.
Aí a prof no final do seminário elogiou, enfim, mas ela disse que nunca se faz isso, nunca se usa como referência, o que a colega acabou de falar, o que a gente viu na aula X, porque a apresentação de seminário é como se fosse um congresso, como se fosse uma apresentação formal, em que os espectadores não nos conhecem, não têm a obrigação de saber que a colega X falou isso, que a gente viu tal assunto em tal aula, isso não importa. A gente não pode pegar esses ganchos e, começar uma apresentação, e como a gente viu na aula de bioquímica, a glicólise ocorre por... Não. Mas segundo ela, eu nunca mais esqueci, nunca se cita alguém ou uma aula, um evento, enfim, porque as pessoas não têm obrigação de saber do que a gente está falando. Então, é sempre como se fosse algo formal, onde as pessoas não nos conhecem. Não sei se ficou claro, mas eu sempre vejo as pessoas fazendo isso e me dá um ciricutico assim. Então, eu nunca mais esqueci, espero que vocês lembrem também. A diferença gritante da escola para a faculdade é que no final da apresentação sempre há elogios, claro, mas muitas observações e perguntas também. Raríssimos são os professores que não fazem comentário e passam para o próximo seminário ou que não fazem perguntas. Então, ao longo desses anos, eu aprendi que é essencial colocar paginação nos slides. Porque o que acontece? Eu tô no slide X e o professor tá vendo que eu tô falando alguma coisa que não faz muito sentido, ele só anota lá, slide número tal, número 9, por exemplo. E aí, quando eu termino a apresentação, o professor me diz: Larissa, volte no slide número 9, o que você quis dizer com isso? Então é muito mais fácil para eles gostam, geralmente eu tenho seminários que isso é regra, ter paginação nos slides, e facilita muito também até a comunicação entre o grupo, sabe? Quando cada um monta uma parte, enfim, poder falar o número da página do slide facilita bastante. Falando em montar seminário em grupo, uma coisa que eu sempre uso e que algumas pessoas podem não conhecer é o Drive. O Drive é uma parte, enfim, um aplicativo do Gmail, né, do e-mail do Google, que nos permite compartilhar documentos e textos e, enfim, arquivos onde todo o grupo tem acesso. E, por exemplo, eu tô lá escrevendo um texto e minha colega, sei lá, ciclana, apaga o meu texto, vai estar lá, alterado por ciclana na data tal em tal horário. Então dá pra ver exatamente o que cada um escreveu, o que cada um alterou e o que cada um mexeu, enfim, visualizou. Então isso é bem legal, dá pra ir construindo o trabalho, todo mundo tem acesso, todo mundo consegue ver as alterações feitas por quem na data tal. Hoje em dia acho que o Drive é a principal ferramenta para fazer trabalho em grupo, porque realmente a comunicação fica muito mais fácil. Principalmente para quem é da área da saúde e tá no meio da faculdade, pro fim pode parecer muito óbvio, mas lá no início eu não tinha virado essa chavinha, que é, independente do assunto do seminário, sempre vai ser preciso consultar outras informações. Eu tenho muitos seminários na faculdade onde o professor dá um artigo, por exemplo, e a gente tem que explicar o artigo, o método usado no artigo, o que a gente entendeu do artigo, mas sempre a gente precisa pesquisar em outras fontes. Então, nunca se contentar só com o material disponibilizado, só com o que a gente precisa fazer, sempre consultar mais fontes e fontes científicas. Então, vamos supor que o meu seminário seja sobre diabetes, o professor nos deu um artigo sobre diabetes, eu não vou falar só o que está no artigo, só o que eu entendi do artigo, eu vou precisar contextualizar. Eu acho que isso é muito aos poucos na faculdade que a gente entende. Então, eu não vou começar a explicar o que eu entendi do artigo sem explicar antes o que é diabetes, quais são os sintomas, qual é o possível tratamento, por exemplo, no caso da farmácia. Então, eu vou colocar no Google e vou entrar no site do Drauzio Varella. Não, eu preciso sempre consultar um artigo científico, ou então uma diretriz de diabetes, ou então um Google acadêmico, que seja com muito filtro. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre onde encontrar artigos científicos e notícias científicas que possam nos ajudar, principalmente da área da saúde, mas sempre consultem e contextualizem o assunto e com fontes confiáveis, com fontes científicas. Agora eu vou abrir um parênteses para contar para vocês um exemplo, né, do que eu falo sobre contextualizar, e às vezes é tão simples, mas faz toda a diferença. Eu tive uma disciplina na faculdade que é bem básica, enfim, a gente tinha que apresentar um seminário X, e por exemplo, o meu assunto foi farmácia de manipulação. Era sobre a legislação da farmácia de manipulação, enfim. E eu lembro, assim, que a professora era bem exigente e naquele dia em específico, assim, todos os seminários estavam ruins para ela.
E o nosso seminário do meu grupo foi muito elogiado, claro, porque estava completo, enfim, mas eu lembro que ela bateu muito na tecla que ela gostou que a gente tinha trazido imagens de como eram as farmácias de manipulação antigamente. Eu não fui direto só na legislação. Para abrir uma farmácia de manipulação você precisa disso, disso e aquilo. Não, a gente começou dando o conceito do que é uma farmácia de manipulação, fotos de como era antigamente as farmácias, de que não existia legislação sobre isso. Então ela adorou essa contextualizada que a gente deu para depois chegar no foco do artigo, enfim, da proposta do seminário. Claro, é muito importante vocês não perderem muito tempo nessa extensão, porque realmente o que importa para o professor e para os alunos é o tema do seminário. Mas vocês entendem como dar essa contextualizada é importante? Então, esse é um exemplo que eu tenho muito claro na minha cabeça, onde todos os seminários foram muito criticados naquele dia e o nosso se salvou por conta dessa contextualizada e, claro, eu acho que o material tava bom. E por fim, gente, eu acho que os professores gostam muito quando os alunos tentam inovar. Então, sempre que vocês tiverem vídeos bem didáticos sobre o assunto, hoje no YouTube tem tanta coisa, então em vários seminários eu já coloquei vídeos curtinhos e bem explicativos e resumindo toda a proposta do seminário. E o que eu percebo também que dá certo, pelo menos com os meus professores, do que eu vejo, enfim, que eles gostam, é, por exemplo, quando a gente traz uma crítica. Por exemplo, o que eu estava falando antes sobre um seminário X de diabetes. Então, eu tô falando sobre o tratamento e no final, se der tempo, enfim, a gente pode colocar o que hoje na internet se diz sobre tratamento de diabetes. Sabe que tem plantas milagrosas e coisas assim, e fórmulas milagrosas. Então, é legal também trazer esse lado. Então, a gente explica todo o contexto, explica a proposta do seminário, explica o tratamento farmacológico e no final coloca uma crítica, né, sobre o que está acontecendo hoje na internet em relação a diabetes. Então, é muito legal ter essa visão também do mundo real, né, do mundo online e do que tá se falando por aí. Então, tudo que vocês puderem trazer a mais, né, de vídeos e coisas assim, geralmente é muito bem aceito, desde que seja muito coerente com o assunto e seja coisas curtinhas, sabe? Tipo, vídeos de mais de 5 minutos eu acho que é meio cansativo e às vezes o professor prefere que você explique com as suas palavras do que coloque um vídeo na internet explicando tudo. Então, acho que essas são as minhas dicas mais preciosas e com certeza se vocês não assistiram o vídeo dos slides, recomendo muito porque ele tá bem completinho e vai mudar as apresentações de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa o seu joinha pra mim. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.